gente, tudo bem, meninas? Oi, pessoal, vocês que acompanham o nosso Reflete Aí. Voltamos, estamos aqui de volta. Agora vocês, além de nos ver, também podem nos ouvir. Nós estamos com uma novidade, estamos no podcast. Estamos aí para vocês que não conseguem nos ver, pode também nos ouvir. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, mudança. Então, para quem vê, vai ver a nossa configuração diferente. Somos 4, porém estamos com uma integrante nova. Ela é a Elaine. Elaine, fala oi pro pessoal. Olá, pessoas! Então, eu sou a nova integrante do Reflete Aí. E vamos juntos participar disso. Obrigada! Pois é, se você não a vê, você está escutando, Elaine agora vai fazer parte do nosso grupo. Antes nós tínhamos a Esther, só que a Esther resolveu dar uma guinada, mudada na vida, seguir outros projetos e acabou não podendo mais fazer parte do nosso grupo, que era tão legal também com ela, mas agora promete ser tão mais legal ainda com a Elaine, minha gente. Então, hoje a gente vai falar de coisas muito interessantes. Mudança. Então, a gente tem uma mudança que é a saída da Esther, né? Ela deixou aqui o nosso grupo para seguir a vida dela e veio a Elaine nos acrescentar muitas coisas interessantes. E hoje a gente vai falar de mudança e quem vai dar essa coordenada vai ser a Rose. Então, reflete com a gente, vamos lá? Bora lá! Para começar a falar sobre esse assunto, a gente queria ler, na verdade, eu vou ler uma letra de uma música do Chico Buarque, que é a música Roda Viva. Eu vou ler um trechinho aqui. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, dá até vontade de cantar, né? O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. Essa letra, ela vem falar um pouco do que a gente vive, né, numa mudança, né? Aqui no Reflete Aí, nós vivemos essa mudança recentemente com a saída da Esther, tivemos aí algumas semanas, né, para metabolizar, para digerir, para se reinventar, né? Porque eu acho que as mudanças exigem isso de nós, né? Seja qual for a situação, e também a chegada da Elaine. Então, a gente achou que era super pertinente trazer esse assunto, né, para conversar com as pessoas, até porque o nosso último episódio foi sobre a morte, e a morte também não deixa de ser uma mudança, né, na nossa vida, né, conviver com a morte de alguém próximo, traz isso para nós também, né. E o contexto de vida que todos nós estamos passando, né, com a pandemia, muitas pessoas mudaram radicalmente as suas rotinas de vida, muitos ficaram desempregados, as crianças tiveram que deixar muitas mudanças aconteceram nos últimos meses na vida de todo mundo. Deixar de trabalhar no escritório, passar a trabalhar em casa, deixar de ir para academia, e tantas coisas, né? Deixar de ter lazer. Então foi um pouco isso que a gente pensou para conversar um pouquinho com todos vocês. E aí, para começar, diante dessa letra dessa música, eu queria colocar essa pergunta para a gente refletir aqui, que é: por que é tão difícil mudar? A gente sabe que tem mudanças que são impostas, não são escolhidas por nós, mas também há mudanças que nós escolhemos fazer. Mas assim mesmo, seja escolhida ou seja imposta, por que é tão difícil mudar? Então, é uma pergunta bem difícil de ser respondida. Ela exige uma reflexão muito grande da gente, né? E eu penso em todas as mudanças da minha vida, pelas quais eu já passei. São muitas. E
às vezes as pessoas perguntam se eu me acostumei, porque eu já mudei por exemplo, eu já mudei de estado para morar no Brasil e vim para Portugal. Se eu for contar quantas casas eu já me mudei, eu acho que eu não tenho mais dedos na mão para contar. Então, as pessoas perguntam: "Ah, você já se acostumou?" Não. Não tem como se acostumar. Cada mudança é diferente, envolve muitas coisas. Não é só quando você diz assim: "Ah, muda uma coisa, muda de casa, muda de bairro". Não é só isso. Envolve várias outras coisas na sua vida e que muitas vezes você pensa que você está preparado, mas você não está. E aí eu lembro muito da frase do Chico Buarque, que a gente cultiva uma roseira, né? Ou seja, a gente pensa que está tudo sob controle, e aí de repente tem uma coisinha ali que não está sob controle, né? E por um lado, que bom que não está sob controle, porque a vida também é feita de surpresas. E por mais que algumas sejam dolorosas, depois elas podem trazer novas oportunidades de se reinventar, né? Então eu acho que a mudança ela vai ser sempre difícil. Qualquer mudança, por mais que ela seja boa, ela vai ser sempre difícil, porque envolve o sair de uma zona de conforto, em que você já tinha as coisas à mão, você já tinha as coisas planejadas, as coisas executadas há algum tempo, para você se reinventar e se colocar com uma nova postura frente ao seu trabalho, frente à sua casa, frente a outras questões como relacionamentos, enfim. Então, assim, toda mudança, eu acho que ela vai ser um pouco dolorosa, por mais que ela seja, digamos, positiva. Que você só tem a ganhar com aquilo, mas envolve um pouco da dor de sair da sua zona de conforto. Eu fiquei O que vocês acham? pensando sobre isso que você falou, Elaine, e sobre o que a Rose falou também. Então, duas coisas que me vieram foram o controle, né, que você mencionou, e o se reinventar, né, que a Rose falou do metabolizar, né, que a gente ficou metabolizando durante esse tempo e enfim, pensando e tal, e eu pensei nisso do se reinventar, que são duas coisas que estão muito presentes nesse processo de mudança. E aí, ao mesmo tempo, em relação ao controle, que foi algo que a gente mencionou lá quando a gente falou da morte também, né? Então, como é algo presente nas nossas vidas, essa tentativa constante que a gente tem de controlar tudo que está ao nosso redor, né? E como que isso é frustrante. Eu acho que a mudança, ela nos coloca nessa posição de nos colocar de frente com essa nossa impotência, muitas vezes, sobre a nossa própria vida. E eu acho que isso é muito frustrante, né? Isso é muito da raiva mesmo, de você pensar, principalmente nessas mudanças que são planejadas, né? São escolhas. Poxa, eu escolhi, eu planejei, eu pesquisei antes de fazer, ou sei lá, que cidade eu ia, ou que empresa nova eu ia me candidatar, ou, enfim, o que quer que seja. Eu me planejei, eu pesquisei, eu me esforcei, né? Então, teoricamente, deveria acontecer tudo conforme aquilo que eu, enfim, me organizei, mas não é, né? Porque existem diversas variáveis que a gente não tem controle. Então, a gente nunca vai ter controle de tudo. Eu acho que lidar com isso, encarar essa nossa fragilidade enquanto ser humano é muito frustrante, né? Eu acho que isso é um aspecto que a gente precisa levar em consideração num processo de mudança, né? Que vão existir situações, por mais planejada que seja, vão existir situações enfim, de ausência de controle, né? Situações novas que você vai ter que se deparar e você vai ter que se reinventar, né? Você vai ter que buscar novas habilidades para lidar com aquilo, buscar no seu próprio repertório ou não. Pode ser que você não tenha realmente repertório para isso. Pode ser que você tenha que pedir ajuda para outras pessoas, né? E aí, enfim, tem diversos outros elementos, né, que tornam esse processo mais difícil, né? Sim, enquanto estava falando, eu lembrei também com relação a, por exemplo, crises e catástrofes, na verdade, toda mudança ela envolve um pouco de crise, porque envolve o sair da zona de conforto. E para nós conseguirmos lidar com a crise, o que os autores dizem é que nós precisamos de estratégias de coping. E essas estratégias, elas são buscadas no nosso repertório comportamental.
E uma das questões da crise é mudança envolve, às vezes, situações completamente novas e que você não tem um repertório comportamental exato. Você tem semelhanças, você tem ocasiões semelhantes e você busca um repertório comportamental lá atrás para tentar adaptar, mas ainda assim você vai ter que encaixar, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, assim, você vai ter que aprender novos comportamentos para conseguir se estabelecer diante das novas contingências. É engraçado, né? Você tá falando essas coisas, aí eu tava pensando, que nem você falou, sair da zona de conforto, mas eu acho que a mudança, ela também nos obriga a sair de um lugar que não é tão confortável. Porque se a gente está num lugar que não é confortável e você tenta mudar, isso também é uma coisa meio angustiante, porque por mais que seja um lugar dolorido, mas você sabe viver com a dor. Você consegue conviver com esse lugar que tá ruim, tá chato, tá machucando, mas eu já sei. Então, a crise não é só se você está num lugar de conforto, né? Talvez eu fique pensando, até já em crise, porque eu estou num lugar ruim que me afeta e eu preciso mudar, vai me gerar mais crise. Então, talvez seja melhor eu ficar por aqui. E eu acho que esse medo do novo que o ser humano tem, né, é uma coisa que eu acho que ele aprisiona muito a gente. Então, eu acho que quando eu penso em mudança, parece que tudo vai ser novo. E às vezes não é isso, né? É uma adaptação, o que você disse, né, Elaine? Você já tem um repertório, você vai adaptando ele. Então você vai vendo o que serve, o que não serve. Mas eu acho que também tem uma coisa. Será que a gente é preguiçoso? Né? Porque dá uma preguicinha pensar em mudar tudo isso, né? Ir para um lugar novo, vou ter que fazer tudo de novo, eu vou ter que me reinventar, me redirecionar. E aqui já estava tão... Dói, mas já tá, né? É tipo, tá ruim, mas tá bom, né? Mas O eu sei, ditado pelo menos, eu popular. sei qual é a dor, né? É aquela coisa Exato. assim, tá doendo, mas eu sei qual é a dor, eu sei até onde vai, né? É uma dor Sim. conhecida, digamos assim. Exatamente, é uma dor conhecida. Quando você muda, você sabe que você vai ter novas dores. Você não sabe lidar com elas ainda porque você não sentiu. Então, é um aí medo vem do desconhecido. E o controle, né, que a gente sempre diz, eu acho que ele está em todo lugar. Essa coisa do ser humano poder ter o controle, né, eu acho que deixa, às vezes nos limita, né, a ficar num lugar conhecido. E outra coisa também que eu acho que tem um ideal de ego, né, gente? Porque a gente projeta uma mudança colocando lá em cima, né? Assim, vai ser, por exemplo, vou mudar de país. Eu vou dizer isso nem de vocês, mas de mim. Eu em 98, a minha proposta era morar fora, com tudo pronto e tal. E assim, o meu ideal de ego era lá em cima. E quando vieram com a proposta que eu ia ser au pair, eu falei, não, peraí, gente, não era isso não. Eu estava querendo outra coisa. Mas era uma necessidade minha, mas de fato o mudar ia me trazer outras questões. E eu acho que eu perdi o controle primeiro, porque eu já ia mudar de país, não é o meu. Segundo, que as minhas propostas estavam totalmente diferentes. Então, eu acho que tem um ideal de ego, uma falta de controle que eu nunca tive, mas eu acho que eu tenho. Então, isso tudo dá uma certa a angústia, o medo em mudar. Então, por isso que às vezes é mais fácil eu ficar no meu lugarzinho dolorido, como disse a Gabi, né? Eu já sei qual é a minha dor, então eu dou conta. Já sei que remedinho eu posso usar, né? Sei lá, eu penso um pouco assim às vezes na mudança, né? Mas que às vezes não, né? Tem tantas coisas interessantes que a gente pode se aprimorar, aproveitar, usufruir. Mas enfim, falei demais até. Não, eu acho que isso que vocês falaram, né, do desconhecido, eu acho que a mudança ela remete a isso, né? A gente não sabe para onde a gente vai. Por mais que planeje, por mais que prepare tudo, né? É com o desconhecido que a gente lida, né? É com o não saber, né? É com a questão do controle, que naquela circunstância eu não vou ter o controle de tudo, né? Eu vou ter que ter um momento de experimentação. E o que eu estava aqui lembrando também, né, tem um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer,
que é de uma médica que trabalhou, que é a Elizabeth Kubler-Ross, que ela trabalhou com doentes terminais, né? E ela desenvolveu esse estudo, e o resultado, né, do estudo foi, ela elencou alguns estágios do luto, né? Isso é bem comum, é bem conhecido, né? Um material que já foi muito divulgado. E alguns estudiosos, principalmente das organizações, né, usaram esse material como base para trabalhar dentro das organizações de gestão da mudança. O que significa isso, né? Se a gente sair um pouquinho do contexto clínico e ir para o contexto das empresas. As empresas, acho que principalmente depois dos anos 90, início da primeira década de 2000, a gente teve uma mudança muito radical, né, no mundo em função da internet, né? As pessoas nas nossas vidas privadas e nos negócios, nas empresas, isso teve um grande impacto. E a mudança é algo que é cada vez mais constante, não só nas vidas privadas, mas dentro das organizações. Isso se fez necessário trabalhar com os colaboradores para que os resultados das empresas pudessem se manter e serem, inclusive, melhorados, né? Aí tem todo um estudo em cima disso, das empresas que fazem fusões, né? As empresas que se unem, uma empresa compra a outra, que os resultados eram muito negativos, né? As empresas que faziam fusões tinham os resultados eram muito negativos, principalmente pelo fato das pessoas, das empresas que eram compradas, não aderirem à nova cultura, à cultura da empresa compradora, né? Não sei se estou sendo clara aqui na minha fala. Quem está chegando tinha dificuldade de se adaptar, né? Exatamente. E aí trabalharam muito isso dentro das empresas, usando esse material dessa médica. Eles fizeram algumas adaptações e aí eles propõem uma curva da mudança que tem alguns estágios, né? Eles colocam assim, o primeiro estágio é o choque, né? A gente tem ali uma primeira reação de pânico, né, com a mudança, com aquilo que vai acontecer. Aí depois a gente entra numa etapa de negação. A terceira etapa proposta começa uma aceitação de que, olha, tem mesmo uma mudança. Aí eu entro numa descida de depressão até que eu começo a voltar a subir com uma experimentação, né? Vou experimentar esse novo cenário, esse novo contexto. E dependendo dessa experimentação, eu decido, né, se eu vou me engajar ou não com essa mudança. E aí, se eu me engajar, eu vou aderir à mudança e vou seguir, né, nesse novo contexto. É claro que é uma proposta aqui que a gente não pode generalizar, né, porque a gente sabe que o ser humano é singular, cada um vive a sua vida, as experiências da vida de forma muito singular. Mas o que eles dizem, assim, considerando a singularidade, né, todo o repertório que a pessoa já teve de emoções, de vivências, todo mundo vai passar por essas etapas, mas cada um passa por essas etapas num tempo diferente, né? Tem pessoas que podem passar determinada mudança rapidamente e se engajar com a mudança rapidamente, e tem pessoas que vão demorar um pouco mais, né? Ficar mais paralisada em uma dessas etapas. O que vocês acham dessa proposta de visão da mudança, né? De que ela tem esses estágios e que é natural a gente se deparar com esses estágios, né? De ter ali um choque, de ter a negação, de se deprimir mesmo, porque eu vou perder aquilo que eu tinha, vou ter que deixar para trás, eu vou mudar de emprego e essas pessoas que eu gosto tanto de trabalhar com elas e que eu vou ter que não vou mais conviver diariamente com elas, ou, sei lá, um divórcio, ou uma mudança de casa, minha casa que eu gosto tanto dessa varanda, eu não vou ter mais essa varanda. O que vocês acham? A gente passa por essas etapas mesmo? A gente nega, a gente se choca, a gente deprime com a mudança? Eu super concordo. Vai, Gabi, continua. Não, eu acho que você usou, inclusive, a palavra perda várias vezes, né, Rose, agora? E é isso, o luto ele fala disso, né, sobre perdas. O luto é essa experiência, esse conjunto de sentimentos, de atitudes e tudo com relação a uma perda. Claro que
a perda maior, a morte, né? Mas a gente consegue transpor essa teoria, né, para diversas outras perdas que são muito significativas para a pessoa. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente está falando de uma perda afetiva muito significativa, a gente fala de um processo de luto mesmo. E o processo de luto é isso. A gente passa por essas fases, né, de a negação, a raiva, né, a barganha até, né? E eu acho que tem uma coisa da mudança que é você vislumbrar a mudança, por exemplo, quando ela é uma escolha, né? Você vislumbrar a mudança antes dela acontecer. Então, você começa a sofrer antes mesmo de você viver aquela perda, né? É um luto antecipado até, eu acho, porque você sabe que você vai perder aquilo, mas naquele momento você ainda não perdeu, né? E isso aqui é interessante, porque você fica meio que sob o controle daquilo que você vai perder, porque você ainda não sabe o que vai vir da mudança, né? Então você ainda não sabe se vão vir coisas boas, se vão vir coisas melhores, né? Se você realmente vai sentir falta dessas coisas como você está imaginando que vai sentir. Então eu acho que é um processo de luto antecipado até, que a gente vive quando a mudança, claro, ela é uma escolha, é um processo, enfim, quando ela tá nesse campo, né? Mas eu acho que faz todo sentido, sim. Eu acho que e sim, é muito natural, né? Passar por tudo isso, mesmo quando é uma escolha. Sim. Eu acho que, na verdade, tu falaste muito o que eu ia falar também, mas também me chama muita atenção a questão que se adaptaram foram adaptadas as questões do luto, as fases do luto da Kubler-Ross, para outras situações da vida. E eu acho que faz todo sentido, porque, como a gente estava falando da mudança, envolve o sair de um determinado lugar para o outro, seja um lugar físico ou seja um lugar mental mesmo, uma mudança de relacionamento, um divórcio, um término de um relacionamento. Então, assim, envolve o sair de um determinado lugar, envolve uma saída, envolve a perda de algo, né? Então, se envolve a perda de algo, eu vou sofrer com isso. E como a Paula estava falando também, mesmo que seja algo que dói, que já está, no caso, um término de um relacionamento, para você terminar, provavelmente aquele relacionamento já não está tão bom quanto ele começou. E você sabe que dali, quando você toma a decisão de terminar, você sabe que dali já não vai sair mais muita coisa boa. Mas ainda assim, você continua ali porque é uma dor conhecida, como ela falou. Só que é uma dor conhecida, você sabe que é uma dor e que você quer mudar, e você toma a decisão de mudar. E você vai perder. Então, assim, por mais que você tenha tomado a decisão de mudar, que você saiba que aquele relacionamento já não lhe faz bem e não faz bem pra você, digamos que, mesmo que, por exemplo, seja um relacionamento abusivo, que envolve outras questões, você vai sofrer com aquilo ali, porque envolve tudo aquilo que você já tinha. Então, você vai ter um luto daquilo que você já tinha, mesmo que aquilo que você tivesse fosse dolorido. Porque você vai perder. Envolve uma perda de algo que você teve. E um relacionamento, por mais que esteja ruim, ele não foi 100% das vezes ruins. É tanto que era um relacionamento. Então, vão trazer... vai haver, na verdade, durante as primeiras fases, eu acredito, que principalmente com a negação, o choque, vai haver uma série de mistura de sentimentos, né? De uma lembrança boa com uma lembrança ruim. E às vezes você não sabe muito bem o que está se passando, né? E geralmente o que eu indico e o que eu faço comigo mesmo também deixa doer um pouquinho, deixa sofrer, porque é necessário. São as fases do luto. Elas existem de alguma forma para que elas sejam sentidas. A gente está sentindo tudo aquilo porque aqueles sentimentos, eles fazem sentido naquelas contingências. Então, deixa sentir, deixa doer, que em determinado momento a dor vai acalmar. E aí a gente vai saber, a gente vai conseguir ver um pouquinho entre as nuvens e ver o que a gente pode fazer na mudança. Com certeza. Eu não sei, eu só acho que, não sei se a Rose falou, mas essas fases do luto, elas são presentes
como vocês falaram, em todas as situações. Mas será que as pessoas conseguem identificar? Porque eu também acho que não precisa identificar, mas você passar por elas. E nem sempre elas são nessa sequência, né? Porque, como a Rose disse, cada indivíduo é único, é singular. Então, às vezes, eu não passo pelas 5 fases. Eu passo pela primeira e já vou para a última. Ou eu passo para a terceira, eu barganho primeiro, depois eu volto para a raiva, e depois eu vou para a última, que é a aceitação, né? E mudo isso. Então, eu acho que existem essas fases, mas para a gente ter uma noção de que nem sempre você precisa ficar passando por todas elas também. Você vai passar por elas, mas o legal é talvez você entender em que lugar você está e o que você disse, né, Laine? Aceitar esse lugar, né? De dor, de sofrimento, mas não permanecer nele. Eu acho que é um estado, a mudança me lembra muito, me traz muito a uma coisa que é mutável, né? A gente não permanece ali sempre. Por mais que a coisa já seja algo que é conhecido, mas é um conhecido hoje, porque amanhã já é diferente e assim vai. Então, acho que pensar na mudança e nessas fases de perdas, pensar que as coisas elas vão caminhar, elas vão mudando, elas são mutáveis. Enquanto vocês estavam falando, né, eu estava aqui pensando em alguns pontos que eu acho que são importantes da gente dar um destaque para as pessoas seguirem, né, com a reflexão delas em relação a esse tema. E aí, nisso que a Paula acabou de falar, que a gente, claro, ninguém precisa, né, paralisar em um determinado ponto desses da curva, né? Mas eu acho que a gente conhecê-los faz com que a gente também possa nos reconhecer e dizer assim, tá tudo certo, né? Tá difícil, tá doloroso, mas faz parte. Faz parte. Esses sentimentos são sim presentes na mudança, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto, né? De aquele controle que a Gabi estava falando, né? A gente também fica ali exigindo de nós, às vezes, uma adaptação tão rápida, uma aceitação tão rápida. E não, né? Tem sim um momento de choro, tem sim um momento de reconhecer que está difícil, que está doloroso, né? E tá tudo certo, né? Eu acho que o problema pode acontecer para determinada pessoa se ela paralisar nessa fase, né? Daí sim a gente tem que ter um cuidado maior, né? Eu paralisei no momento de dor, ou eu consigo, de alguma forma, reconhecer que as mudanças também podem trazer coisas boas, né? É um desconhecido. O desconhecido não necessariamente é negativo, né? É que a gente tem aqui algumas representações de que o desconhecido é negativo. Mas o desconhecido também pode ser bom, né? Também pode ser prazeroso, também pode ser positivo, né? Então, é quase como a gente lidar assim, o desconhecido é não saber. Eu não sei. E o não saber pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas tem ali uma possibilidade de ser bom. E a outra coisa, eu achei engraçado, porque na fala de vocês, né, se não 100%, mas a grande maioria, foi em torno da perda. A perda, a perda, a perda, né? E eu fiquei pensando assim, será que tudo que deixamos para trás é perda? Sei, né? Deixar para trás não necessariamente é uma perda, né? Então, é um outro ponto que eu fiquei aqui, eu refletindo com as minhas ideias e que eu deixo também para as pessoas pensarem, né? Porque, assim, se a gente pensar que qualquer escolha que façamos, né? A gente falou aqui que as mudanças às vezes não são escolhas, às vezes são imposições, né? Mas, assim, quando fazemos uma escolha e aderir a uma mudança também é uma escolha, a gente escolhe algo e está intrínseco nessa escolha que a gente deixa algo para trás, né? A gente escolhe o que a gente ganha e a gente escolhe o que a gente perde. A gente escolhe um caminho e escolhe deixar para trás um outro caminho, né? Então, assim, a escolha, ela é intrínseco a ela e que bom seria se sempre fosse consciente isso, né? De que algo fica para trás, né? Tá? É inerente. Algo fica para trás. Então, como é que a gente lida com isso, né? A gente não pode ter tudo, né? A gente não pode ser a criança que quer tudo, né? A gente não fica lá educando as crianças assim, você não pode ter tudo, tem que escolher, né?
Então, assim, a gente também, né? Mas... É impossível não lembrar do trecho... Desculpa. Pode falar. É impossível não lembrar do trecho da música, mas qual seria a graça do mundo se fosse assim? Exatamente. Pois é, verdade. Mas é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui. Foi muito bom voltar, né, com a Elaine, conosco. A Paula comentou no início, então agora vocês podem nos assistir pelo YouTube e também podem nos ouvir pelo Spotify. Então nós estamos lá no Spotify. É importante para vocês nos acharem no Spotify e no YouTube, vocês podem, através da nossa página do Instagram, clicar lá no link que vai remeter diretamente para o canal. Ou então, quando vocês colocam na busca, vocês precisam digitar o colchete, né, que está lá no nosso logo, para que vocês nos achem. Então, esse é um detalhe aí, mas que é importante, que às vezes as pessoas estão nos dizendo que não estão conseguindo nos encontrar, mas tem esses dois caminhos, ou digitando o colchete, ou indo através dos links que estão lá na nossa página do Instagram. Obrigada, meninas. Um beijo para todo mundo. Beijo, Tchau, tchau. Beijo, gente. Bem-vinda, Elaine. Bem-vinda. Bem-vinda.